Você não perde margem com grandes erros. Você perde margem com decisões normais. Decisões que ninguém questiona, que parecem responsáveis, que parecem adultas, que parecem maduras. Decisões que todo mundo ao seu redor toma e que, justamente por isso, nunca soam perigosas. Depois dos últimos vídeos, uma coisa deve ter ficado clara: margem não se constrói de uma vez. Ela não desaparece de uma vez. Ela vai sendo comprimida aos poucos, em silêncio, no cotidiano. E quase sempre por escolhas que parecem perfeitamente razoáveis. O problema não é imprudência, não é irresponsabilidade, não é descontrole. O problema é normalidade. Porque o sistema em que você vive não exige que você faça loucuras para ficar sem margem. Ele só exige que você aceite o padrão. E o padrão moderno é viver ajustado. Não apertado demais, não sufocado, mas ajustado o suficiente para não sobrar espaço. O suficiente para funcionar, mas não para absorver impacto. Vamos olhar para isso com calma, porque margem começa a ser destruída muito antes de você perceber qualquer problema. Ela começa a desaparecer quando você passa a perguntar: quanto eu consigo pagar? E deixa de perguntar: quanto eu consigo pagar sem perder flexibilidade? Essa troca parece pequena, mas ela muda tudo. A primeira decisão normal que destrói margem é transformar previsibilidade em compromisso. Você tem uma renda estável, ou pelo menos previsível. Então você faz o que parece lógico, organiza a vida em torno dela. Parcelas, planos, assinaturas, custos fixos. Nada disso é excessivo, nada disso é irresponsável. Tudo cabe no orçamento, tudo parece sob controle. O problema não é o valor, é a rigidez. Cada compromisso fixo transforma a renda futura em obrigação passada. E quanto mais previsível a sua renda parece, mais fácil é comprometer o futuro inteiro. Sem perceber, você troca margem por conforto imediato. E chama isso de estabilidade. A segunda decisão normal é viver no limite do que é aceitável. Não no limite do sofrimento, mas no limite do dá para levar. Dá para pagar, dá para manter, dá para sustentar. Então você sustenta. Mas viver no limite do aceitável significa não deixar espaço para o inesperado. Qualquer variação, um atraso, uma despesa fora do padrão, uma queda de energia, um erro, vira tensão. Não porque seja grande, mas porque não tem onde encaixar. Margem não acaba quando algo dá errado. Ela acaba quando nada pode dar errado. A terceira decisão normal é normalizar custos que não admitem pausa. Obrigações que não param quando você precisa parar. Pagamentos que continuam independentemente do seu estado físico, mental ou emocional. Você pode até descansar, mas a vida não descansa com você. E isso cria uma pressão contínua. Não explícita, não dramática, mas constante. O cérebro sente isso mesmo quando você não racionaliza. É por isso que tanta gente vive cansada sem saber exatamente por quê. A quarta decisão normal é confundir organização com segurança. Planilhas em dia, agenda cheia, rotina funcionando. Tudo organizado, mas organização não é proteção. Ela só funciona enquanto tudo funciona. Segurança exige amortecedores, e amortecedores não aparecem em planilhas bonitas. Eles aparecem como espaço não usado, capacidade ociosa, tempo sem destino definido. E isso, visualmente, parece desperdício. Por isso, o sistema desencoraja. A quinta decisão normal é transformar toda a eficiência em exigência. Você aprende a fazer mais rápido, resolve melhor, entrega mais. Então, o padrão sobe. O que antes era extra, vira mínimo esperado. O que antes era esforço, vira obrigação. E a margem que você ganhou com competência é imediatamente absorvida pela expectativa.
Você não colhe o benefício da eficiência, você herda mais pressão. Esse é um dos mecanismos mais cruéis do sistema moderno. Ele não pune a ineficiência, ele penaliza a eficiência que não impõe limites. A sexta decisão normal é usar toda a sua capacidade porque está disponível. Se você consegue pagar, você paga. Se consegue aguentar, aguenta. Se consegue dar conta, dá conta. Mas capacidade total não é capacidade sustentável. Viver usando tudo o que você pode significa não deixar nada para quando você precisar. Margem só existe quando algo fica intencionalmente vazio. E isso exige uma decisão contraintuitiva, não usar tudo o que está ao seu alcance. A sétima decisão normal é adiar a construção de margem para quando sobrar. Quando ganhar mais, quando organizar melhor, quando a vida acalmar. Mas a vida não entrega sobras espontaneamente. Tudo que sobra precisa ser defendido. Margem não aparece no fim do processo. Ela precisa estar presente desde o início. É por isso que tanta gente ganha mais e continua exausta. Porque resolveu renda sem resolver estrutura. Agora, o ponto mais importante. Nenhuma dessas decisões parece errada isoladamente. Elas só se tornam destrutivas quando viram padrão. E padrão é o que constrói ou destrói margem. Construir margem na prática não começa com cortar tudo, não começa com radicalismo, nem com sacrifício heróico. Começa com perguntas diferentes. Não, isso cabe no orçamento, mas isso me deixa mais flexível ou mais preso? Não, todo mundo faz isso, mas isso me deixa mais flexível ou mais preso? Não, consigo manter, mas consigo sustentar sem tensão constante? Margem começa quando você decide não transformar cada ganho em obrigação. Quando aceita parecer menos eficiente no curto prazo, quando escolhe não ocupar todos os espaços disponíveis. Isso não gera aplauso, não gera status, não gera validação externa, mas gera algo muito mais raro: respiração. Capacidade de errar, capacidade de parar, capacidade de escolher. Margem não é luxo, é infraestrutura invisível. Ela não melhora todos os dias, mas impede que dias ruins virem colapso. E isso muda a forma como você vive. Nos próximos vídeos, a gente vai entrar em como identificar exatamente onde essas decisões normais estão operando na sua vida. Não com julgamento, não com culpa, mas com clareza estrutural. Porque o problema nunca foi trabalhar demais. O problema é trabalhar sem margem. E margem começa no invisível.